Hoje iremos dar continuidade, segmento aos conceitos das parte 2. E com muito prazer dou o bem-vindo às pessoas que já participaram conosco num primeiro momento, na primeira parte, e também para as pessoas que estão chegando agora conosco aqui para participar, tá certo? Lembro que o compromisso nosso da Bartec, de maneira alguma, é formar pessoas, mas fomentar e fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer um tema tão importante como é áreas classificadas. Bartec é um fornecedor de mais de 45 anos deste mercado, o portfólio mais amplo de aplicações e atmosferas explosivas, e nosso intuito é compartilhar nossa experiência como fabricante. Temos um convidado especial que irei passar a bola nos próximos minutos para ele, que é da empresa Polar, que, assim como a Bartec, demonstra através desse evento o compromisso com a indústria, mas também com a comunidade da qual fazemos parte. Digo também a vocês que somos muito solidários com tudo que está passando no mundo, sabemos quanto desafiador é este momento, mas que juntos iremos com certeza sair disso vencedores ainda mais fortes, tá certo? Iremos dar continuidade e gostaria de ressaltar para vocês que temos nossas regrinhas. Basicamente, assim como vocês podem ver, todas as pessoas foram colocadas em mute desde o início e teremos um bloco final de perguntas e respostas. Por isso, desde já, recomendo para que no momento da apresentação, dúvidas que possam surgir sejam encaminhadas a host, que é a pessoa responsável por obter essas informações e passarem para nós que estamos apresentando, tá certo? Para as pessoas que se sentirem à vontade de ter as câmeras ligadas, não existe nenhum problema. E também lembro que esse evento está gravado, o que vai ser disponibilizado posteriormente nas redes sociais da Bartec e também via YouTube. Para as pessoas que gostariam de participar com perguntas, mas preferem manter a privacidade, basta iniciar a sua pergunta dizendo gostaria de não me expor, ou colocar sem nome, basta sem nome já é suficiente para a gente praticamente ocultando a pessoa da qual fez as perguntas. Para as pessoas que não participaram da parte 1, lembro a vocês que temos todo o conteúdo disponível para quem participou e também via rede social podemos compartilhar com vocês. Muito provável que após esse final de semana teremos também o vídeo já disponível nas plataformas para que possa ser acessado, tá certo? Bom, dando continuidade, eu agradeço novamente a Polar e o Gunnar Reis por estar participando conosco nessa segunda etapa. Lembro a todos que já temos, claro, a data da próxima etapa, que iremos falar de um tema muito interessante, que é, uma vez que avançamos com o conhecimento de atividades explosivas, quais são os órgãos reguladores? Sabemos que é o Inmetro, sabemos que existem normas, e para isso temos um super convite de uma pessoa que é especialista em certificação de produto, que poderá estar fazendo um bate-papo conosco para nós usuários, nós fabricantes, aplicadores nesse mercado, qual é a ótica que temos que ter para seguir com todo o cuidado e informação nesse tema, tá certo? Digo a todos que esse chat, assim como vocês receberam uma mensagem de bem-vindo, está disponível para a comunicação de qualquer problema que venha a ter de sonoplastia ou com as imagens que a gente está fazendo streaming. Então, fica à vontade para falar com a host. Além disso, diferente da primeira etapa, agora temos integrado as enquetes, ou seja, teremos algumas perguntas para que vocês possam participar. Lembro que essas participações são muito importantes para a gente manter a dinâmica do evento e agora está integrado. Vocês vão ver que vai surgir as perguntas na própria plataforma e não haverá necessidade de migrar a outros apps, a outras plataformas.
Lembro também que, ao final de tudo isso, conteúdo disponibilizado, perguntas técnicas e aplicações podem ser enviadas para o nosso contato, tá certo? Para finalizar essa entrada, e também foi ótimo para que a gente tivesse alguns colegas já chegando. Novamente, muito obrigado pela participação. Agora, dirijo a palavra ao Gunnar Reis. Gunnar, bem-vindo novamente, muito obrigado por participar e vamos adiante com todos esses temas, tá certo? Opa, bom dia a todos. Agradeço aí a oportunidade, Matheus, de estar presente aqui com vocês mais uma vez. É muito prazeroso para nós poder passar um pouquinho aí do nossa experiência nessa nossa carreira profissional. Hoje a gente vai dar continuidade, então, aqui ao nosso primeiro evento, que aconteceu semana passada, na última sexta-feira, e continuar um pouco mais nesse tema aí, bastante controverso, às vezes, duvidoso, né? Que é a área classificada. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Matheus, se você puder só confirmar quando aparecer na tela. Com certeza, Gunnar. Assim que estiver disponível, que eu acredito que já está disponível, a gente pode dar entrada. Gostaria também de ressaltar a todos que teremos um curto bloco sobre o estudo que foi apresentado na semana passada, para que as pessoas que estão chegando agora possam entender. Gunnar, gostaria de propor um improviso agora, talvez se a gente já começasse com a primeira enquete, para que a gente possa ter uma sensibilidade como foi o primeiro evento e como as pessoas se sentem hoje para a gente dar continuidade. Legal, Matheus. Seria uma boa. Vamos colocar essa primeira pergunta aí já para entender o que o pessoal achou, né, do último evento. Se você quiser compartilhar a pergunta. Sim, Mar. Eu acabei de falar com a host, vamos seguir com a apresentação sua e da Polar, e assim que finalizar, receberemos a primeira enquete. Legal, vamos continuar aqui então. Como o Matheus já comentou, também deu uma breve abertura, a nossa intenção aqui é promover um pouco mais de conhecimento, principalmente para os clientes, né? Tanto a Bartec quanto a Polar, nós somos aí fornecedores de produtos no mercado brasileiro e internacionalmente, e nós não queremos, assim, tá passando aqui nesse momento uma literatura na questão de ensino, mas a questão de ampliar o conhecimento e despertar até interesses para essas pessoas aí, do ponto de vista mais leigo, né? Ok. Apresentar um pouquinho para vocês, o Matheus já falou aí da Martech, eu vou falar um pouquinho da Polar, me apresentar também. A Polar é uma empresa distribuidora de materiais aí, elétricos, né, localizada em Macaé, também com base internacional em Londres, na Inglaterra, distribuidora dos maiores fabricantes do mundo aí, com foco especial em EX, né, com especialistas. Então nós recebemos treinamento, temos o pessoal capacitado também, fornecimento de equipamentos elétricos, eletrônicos, automação, atendimento comercial, logística e conhecimento técnico. Então são os diferenciais nossos aí. A Polar, então, tem uma experiência longa aí, desde 92, aí, mais de 25 anos, aí, 27 anos aí, baseada aí em Macaé, atendendo já mercado de área classificada. Gunnar, quem é essa pessoa que nos fala aqui? Então, eu sou formado em engenharia de controle e automação, né, base de formação técnica, especializado em automação de processos pela Unicamp também, e marketing também, MBA. A intenção nossa aqui é passar um pouquinho da experiência aí, de mais de 12 anos aí já trabalhando com clientes em área classificada. A nossa agenda, ela vai dar continuidade, então, na parte 1, ela vai ser dividida em tipos de proteção, ou seja, quais são as tecnologias envolvidas em área classificada, grau de proteção, a questão de grau de proteção IP, que é o Ingress Protection, marcação EX, o que tem hoje de marcações EX, tanto em produtos, um pouquinho de certificado, a gente vai falar brevemente sobre esse assunto, principais erros de instalações
X também. Ou seja, o que a gente encontra de principais erros na indústria, novas tecnologias e tendências. A gente vai falar um pouquinho e quem tiver interesse, a gente pode depois abrir um canal mais separado para falar um pouco mais dessas tendências aí em área classificada. Matheus, está pronta a pergunta já? Se você puder fazer para o pessoal. Está perfeita a primeira pergunta, Gunnar. Até para que você entenda um pouquinho, a host assumirá nesse momento a apresentação para que ela possa disponibilizar a primeira pergunta e logo em seguida que a gente tem a resposta, te devolvo o controle da apresentação. Legal, fico no aguardo. Essas enquetes são muito importantes para nós, até para entender como foi esse primeiro evento e também entender um pouquinho sobre as pessoas das quais estão participando conosco. Temos disponível a primeira pergunta. Para você que participou da parte 1, como se sente com o tema Atmosferas Explosivas hoje? Sigo totalmente perdido com o tema, entendi a importância, porém sigo desconhecendo o tema. Letra C, parcialmente confortável e ansioso para mais conhecimentos da parte 2. E a letra D, totalmente confortável e será interessante absorver o conteúdo proposto para a parte 2. Vamos lá, vamos disponibilizar um minuto para que todos nós possamos ver qual é o resultado. Bom, já tivemos aí o avanço de boa parte dos nossos colegas. Então, vamos agora revelar o resultado. Bom, pelo que temos visto, as pessoas estão inclinadas a parcialmente confortável ou totalmente confortável e buscando ainda mais conhecimento. É muito bom ter um público que tenha absorvido os conteúdos que a gente bateu o papo no primeiro. E para aqueles que se sentem ainda um pouco perdidos, obviamente vamos ter uma retomada do assunto e dar sequência. Gunnar, agora é contigo. Legal, Matheus. Obrigado aí pela pergunta. É interessante a gente entender a ótica aí tanto dos clientes e do pessoal envolvido aí na comunidade EX, né? Esse é um ponto importante, a gente sempre está absorvendo um pouco mais de conhecimento. Vou compartilhar a apresentação novamente, só me confirma aí, Matheus, que está aparecendo na tela. Com certeza. Já no mesmo slide, Gunnar. Vamos em frente. Obrigado. Então, dando continuidade aqui ao processo, a gente vai fazer um pouquinho da revisão, né? Como é que foi o nosso primeiro encontro? Nós tivemos aí um retorno através de e-mail para quem participou com a apresentação. Quem não recebeu, depois pode entrar em contato conosco através dos nossos canais, aí, tanto o LinkedIn quanto e-mail ou telefone também, o WhatsApp também está disponível. Então, nós falamos um pouco de classificação por zonas, né? O que é uma zona 0, zona 1 e zona 2, zona 20, 21 e 22 também, demos uma breve explicação de quais são essas áreas, essas zonas em uma área classificada. Fizemos também a distinção através de grupo, tanto para grupo 1, que é minas subterrâneas de carvão, grupo 2, subdividido em grupo 2A, 2B e 2C, para gases inflamáveis, o grupo 3, subdividido em grupo 3A, 3B e 3C, para fibras e poeiras combustíveis. Classe temperatura, nós falamos um pouco aí, mais voltado aí para a indústria de gases inflamáveis, onde subdivide T1, T2, T3, T4, T5 e T6, onde T6 relacionado ao produto, é a maior temperatura de fase que o equipamento pode estar atingindo, e relacionado à área, é a classificação relacionada ao produto que está presente. Então, é uma classificação muito importante.
e também a classificação de EPL, que é o Level Protection of Equipment. Então, é o nível de proteção dos equipamentos aí, né? Então, subdivididos tanto em GA, GB e GC para gases inflamáveis, DA, DB e DC para poeiras e fibras combustíveis, tá? Na relação à classe de temperatura para a classe 3, existe aí um ponto específico em que cada certificação, tanto da de produto quanto a de área, é uma temperatura específica utilizada e o produto não pode sobrepor aí a certificação da área, tá bom? Vamos entrar então no nosso próximo passo de falar sobre tipos de proteção. O que é tipo de proteção? O que significa isso, né? Tipo de proteção nada mais do que são as tecnologias envolvidas e conceitos de fabricação envolvidas em cada tipo de produto. Então, aqui nós vamos falar um pouco da medida de proteção segurança aumentada e não centelhante, que está relacionado ao que? As medidas de proteção a garantir o não surgimento de uma fonte de ignição, ou seja, o material, o produto é fabricado com o conceito que não tenha o surgimento aí da fonte de ignição. Medidas de proteção de limitação de energia de ativação, nós vamos falar aí um pouquinho de EXI e EXT. Medidas de proteção de isolamento de fonte de ignição na atmosfera, EXT pressurizado, imerso em óleo, encapsulamento em resina também, e medida de proteção e confinamento de energia, evitando propagação. O EXD é o mais famoso, que é a prova de explosão, nesse conceito de confinamento da energia de ativação, e também a imersão em areia também, tem um conceito um pouco parecido. Aqui nós vamos entrar no mais famoso, que são os equipamentos à prova de explosão, os invólucros à prova de explosão, aquele que você vê que é cheio de parafuso em volta, mas para que serve esse tanto de parafuso, né, numa caixa? O princípio do invólucro não permite que a energia resultante desta explosão se propague para o meio externo, através de qualquer junta, abertura estrutural impedindo a propagação da explosão interna para o meio externo. Então, o que significa isso? Basicamente, a explosão ela pode acontecer dentro do invólucro, só que ela não sai para fora do ambiente se estiver o quê? O equipamento em boas condições de uso, instalação e aplicação. A explosão ocorre e é confinada no interior do invólucro, os gases em combustão são resfriados ao passar pelo interstício W da flange L. Então, nós temos um interstício e, conforme a nossa última apresentação, existem regras através das normas específicas para a construtividade desse interstício e também o seu comprimento também é normatizado. Alguns exemplos aí, existe tanto a junta retificada, que é o exemplo aqui de grupo 2B, podendo ser grupo 2B mais H2, a gente vai comentar, e também 2C, que o mais comum é a junta, o interstício através de rosca. Tá? Então, alguns exemplos de aplicações. Um exemplo aqui que a Bartec fabrica, nós temos o que? O invólucro para grupo 2B mais H2, ou seja, ele atende totalmente o grupo 2A e 2B e também, adicionalmente, o hidrogênio. Nesse caso aqui, é uma junta retificada, que vocês veem com bastante parafuso em volta. Adicional, o que a Bartec desenvolveu também? Uma caixa conjunta retificada, diferente da de rosca, porém, para o grupo 2C, o que significa, teoricamente, é que você tem um interstício um pouco mais estreito e também, teoricamente, mais longo. Seria também uma dificuldade um pouco maior para fazer ou para fabricar essa caixa. Então, nós também temos uma solução. Diferencial é, basicamente, quando você, comparando com o desenho anterior, que são as caixas de tampa roscada, você tem uma limitação para colocar geralmente um disjuntor com acionamento externo nessa caixa. Já com a tampa retificada, você conseguiria colocar o que? Mais atuadores externos. Então, tem algumas facilidades com relação ao tipo de aplicação dessa caixa do ponto de vista aí, tanto de operação, espaço de instalação, tem algumas vantagens técnicas. Um exemplo de invólucro XD em junção com uma caixa, aqui no caso, de passagem de terminais. Então, aqui nós vamos ver que o painel EXDE, então você tem tanto a prova de explosão EXD quanto segurança aumentada embaixo.
Com o interstício EXD, através da rosca da tampa, que foi explicado para vocês. Aqui nós possuímos também as buchas de selagem, são buchas aí, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, EXD no caso. O equipamento interno é um equipamento comum, tá? Então são disjuntores, aí, contatores, terminais comuns. O invólucro também é um invólucro XD, como a gente já comentou, assim como o interstício roscado. A caixa inferior aqui é uma caixa de segurança aumentada, então a caixa de junção EXZ, tá bom? Com terminais o que certificados como componente, que o conjunto aqui vamos ter outra certificação, ou seja, um componente tipo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente também desse modelo de certificação. Aqui nós vamos passar um vídeo explicando como é que funciona ou como é que atua a questão do EXD. Vou fazer uma pequena complemento do vídeo. Durante o processo normal, o invólucro ele respira. Então, com variação de temperatura externa, ele pode ter a composição interna dos gases internamente. Internamente, dentro desse invólucro, possui que um equipamento XD, que produz arcos elétricos. E dentro do invólucro, como pode ocorrer a presa de gases, a explosão pode acontecer interna, só que ela não sai para fora, ela sai resfriada, ou seja, a explosão acontece internamente, ela pode acontecer em condições ideais e vai dissipando a temperatura na parede do equipamento, só que sai resfriado os gases apenas. Essas caixas geralmente são fabricadas com certo grau de medição bastante justa, prevenindo a explosão na atmosfera. Então, aqui, dando um zoom nessa apresentação que vocês entenderam, a explosão ela acontece interna, ela vai dissipando temperatura na parede do equipamento, porém, ela sai apenas com gás resfriado, sem a energia de ativação necessária para inflamar o gás internamente. Todos os invólucros aí para a área classificada são cuidadosamente fabricados, né? Aqui um exemplo através de fundição por molde de areia, porém existem outras concepções de fabricação também, como o molde injetado também. A usinagem é uma usinagem bastante fina e exige cuidados, tanto na operação quanto manutenção desse equipamento. As entradas são cuidadosamente usinadas, assim como calibradas, né, com o requisito das normas. Estou vendo o processo tanto de fundição quanto de fabricação. Ali é um relógio comparador de unidade. Conseguimos acompanhar que a variação dimensional é bem mínima. As réguas graduadas para fazer aferição de medida, também requisito de norma. Os calibradores de rosca necessários para fazer calibração de rosca e de entrada, tanto requisito para fabricação quanto de reparo de equipamentos de área classificada. Aí, no caso, é uma luminária com conceito também XD e junta também seria roscada. Aqui nós vamos entrar também num conceito de teste dos equipamentos. Aqui vai ser determinado, através desse teste, nós vamos conseguir entender o quê? Que o gás é injetado internamente e, se tiver uma concentração ideal, pode ocorrer a explosão interna. Aqui nós vimos, então, que ocorre realmente uma explosão interna. Aqui é um transdutor, um sensor de pressão, onde tem uma elevação da temperatura no momento da explosão. Esse é um teste de pressão através de injeção de água, dependendo da aplicação, geralmente 4 vezes o nominal da pressão suportada pelo equipamento. Aqui nós temos o que? A atmosfera explosiva entre o plástico e a caixa ou painel, nesse caso, em condições ideais. Nesse caso, como não tem
ela está em perfeitas condições, a explosão não acontece no meio externo. Agora ele vai fazer um pequeno dano na flange da caixa e demonstrar o que acontece no ambiente quando você tem um problema. Então, aqui nós vimos, então, a simulação de um ambiente quando você tem um pequeno dano a esse invólucro à prova de explosão, que a explosão ela pode acontecer se tiver as condições ideais, como a gente comentou, o triângulo fogo na parte 1. Um pouco aí de uma indústria petroquímica ou química, com bastante equipamentos. As normas de área classificada solicitam que as unidades seladoras sejam instaladas aí, isolando as caixas do restante da tubulação. Aqui um exemplo de duas caixas instaladas sem a unidade seladora. Está incorreto pelo conceito de norma. Ou seja, caso aconteça a explosão em uma das caixas, ela é transmitida para a segunda. Aqui vai ser demonstrado o que acontece nesse caso, ou seja, duas invólucros conectados, tá? Ele vai mostrar o primeiro caso, onde a unidade seladora, nesse caso, está selada e a explosão não é transmitida para o segundo. No segundo caso, a unidade seladora não foi selada, ou seja, ela acontece a explosão e ela é transmitida. Vocês viram que a explosão para o segundo invólucro. No primeiro, você tem uma explosão, já no segundo, o transitor de pressão, a segunda caixa, a pressão acontece uma pressão maior, ou seja, pode acontecer uma pressão na qual a caixa não foi fabricada para suportar. Então, é o risco de você não selar a unidade seladora nesse caso. Nesse caso, ele está colocando uma tubulação em uma caixa que não é certificada na caixa para industrial, simulando a transição de uma área classificada para não classificada. A pressão, vocês vão ver que ela é tão grande que ela tira a caixa, a tampa dessa caixa. Então, foram alguns exemplos aí de não selagem e de não utilizar também o conceito de barreira de uma área classificada para área não classificada. Muito interessante. Aqui nós vamos apresentar um conceito de entrada direta. No caso aqui, através de bucha de selagem, você tem uma caixa, um invólucro aqui, XD e uma segurança aumentada. Entrada indireta, entrada direta, através aqui de prensa-cabo no invólucro XD pode ocorrer, ou através de unidade seladora. Todos eles estariam corretos utilizando alguns conceitos aí que a gente vai citar um pouco mais à frente de análise. Alguns exemplos aí de caixas que a Bartec fabrica, são invólucros aí, a prova de explosão que nós comentamos. Mais alguns exemplos. Nesse caso da direita, é um invólucro aí, utilizado em sistemas de balizamento aéreo também, ou seja, tem uma chaminé, uma torre que possui área classificada, pode ser de um flare ou de alguma aplicação, e nós também chegamos a fornecer esse tipo de projeto junto com as luminárias certificadas em metro. Mais exemplos em indústrias, invólucros EXD instalados. Vamos entrar um pouquinho e falar de segurança aumentada. O que é segurança aumentada? Segurança aumentada é um tipo de tecnologia que tem como princípio tipo de proteção aplicado a equipamentos elétricos nos quais medidas adicionais de segurança elétricas e mecânicas são introduzidas de forma a proporcionar uma segurança aumentada contra a possibilidade de ocorrência de centelhas e temperaturas excessivas em serviço normal ou sobre condições anormais especificadas. Nesse caso, como a gente já comentou, o IPL proporcionado é o GB ou GC para a zona 1 e 2. Que no caso nós demos um exemplo das caixas terminais TNCN, fabricadas em aço inox pela Bartec, proporcionando esse tipo de proteção de segurança aumentada. Mas alguns exemplos de caixas de terminais, ela pode ser montada tanto para circuitos elétricos como circuitos intrínsecos e elétricos também, intrinsecamente seguros. Isso pode ser montado na mesma caixa, seguindo alguns requisitos aí de norma. Um pouco aí da questão de... Aqui uma câmera termográfica, né, mostrando. Para montagem dessa caixa, nós vamos ter o que? Alguns
Componentes, ou seja, certificados tipo U também. Tanto o invólucro é entendido como componente, o terminal e os prensa-cabos. E no final você vai ter o que? Um certificado de conjunto, ou seja, como é que foi testado. Esse conjunto ele tem algumas limitações de montagem, ou seja, você não pode receber uma caixa do fabricante e depois alterar ela sem prévia consulta, análise de certificação ou análise de limitação junto com o fabricante. Por quê? Dependendo da quantidade de bornes que tem montado, existe uma limitação de temperatura que é calculada e emitida através do certificado, relacionada à classe de temperatura que nós comentamos aí na parte 1. Tá? Essa caixa de segurança aumentada também ela pode acomodar outras tecnologias. Você pode ter o que? A combinação de diferentes tipos de tecnologia. EXDE, EXEI, EXDE novamente, EXQI, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que um pouco mais à frente. Então, ela pode ocorrer no caso aí de painéis de automação, painéis de segurança aumentada, exemplo aqui com motores também, você tem o invólucro EXD e o EXD segurança aumentada, geralmente aqui para acomodação de terminais. Então, é muito comum acontecer essa junção dessas tecnologias também. Um exemplo de botoeira segurança aumentada da Bartec, então, tanto invólucros em poliamida e invólucros também fabricados em aço inox. Então, aqui nós vamos ter aqui o invólucro segurança aumentada, os terminais segurança aumentada também, o invólucro EXD. O que acontece? O bloco em si, o interno dele, são pequenos equipamentos da prova de explosão. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente também. Prensa-cabo de segurança aumentada. Aqui está um exemplo do bloco de contato. O que ele tem aí? Os terminais são segurança aumentada. Existem pequenos interstícios EXD acomodados internamente nesse equipamento, que garante a ele uma certificação EXD também, e também algumas concepções aí das conexões de segurança aumentada. As marcações, incluindo o quê? Marcação em metro, com a marcação em metro e o número de certificado, e marcações internacionais também. Alguns exemplos aí de instalação desses botões. Os botões eles podem ser acomodados tanto em botoeira já certificada ou também botões em painéis com maior capacidade de acomodação para botões. Nesse caso aqui, existe uma possibilidade também de utilizar um acoplamento através de um sistema com prensa-cabos já incorporados para facilitar a questão de certificação e instalação em campo. Aqui um exemplo de junção do EXD com o IA. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente o que significa essa chave, esse colchete também. Mas nesse conceito aqui você pode ter um painel de segurança aumentada incorporada com circuitos intrinsecamente seguros. Aqui nesse caso são módulos de automação com segurança intrínseca incorporados para o campo. Proteção EXN não centelhante. Nesse caso, a EXN ela é aplicada em zona 2, diferente da segurança aumentada. O conceito de fabricação é muito parecido, ou seja, não ocorre nos conceitos de fabricação e de operação, não ocorre o faiscamento, seguindo totalmente as normas, tanto de fabricação quanto de operação. Ela pode ser subdividida ainda, o EXN, em XNA, NC e NR, não acendível, componentes centelhantes encapsulados e respiração restrita. Aqui nós temos um exemplo de luminária Zona 2 EXNR. Então, nesse caso, respiração restrita e um projetor também, Zona 2. Vamos entrar agora num conceito um pouco diferente, que é o EXQ. O que é o EXQ? Imersão em areia. Então, um pouco similar também à questão da prova de explosão, acontece um confinamento através desses granulos de areia, são internos. Então, o tipo de proteção no qual as partes que são capazes de causar a ignição de atmosfera explosiva são fixas em posições incompletamente imersas em um material de enchimento. Esse material de enchimento ele pode ser normalmente um quartzo, que é um granulo de areia realmente, são areia lavada realmente, ou partículas de vidro. Tá? Então, no conceito de fabricação, geralmente esse material ele é inserido internamente para não causar para causar o confinamento dessa explosão interna e não sair para o meio externo, muito similar ao EXD. Alguns exemplos aí de aplicações
A Bartec ela tem algumas IHMs, né, alguns PCs industriais fabricados com esse conceito. Esse conceito geralmente ele é para zona 1 e zona 2. Aqui nós temos um exemplo de IHM com ou sem teclado, podendo ser touch, aplicado na área classificada, onde o CLP, SDCD, a central de controle, fica fora. Ou seja, você pode aplicar sendo uma extensão da tua ou visualização ou controle do sistema, depende muito da aplicação, podendo ser incorporada aí com rádios wireless ou apenas antenas para comunicação, leitura de código de barras, enfim, algumas facilidades aí para aplicação em área classificada. Mais alguns exemplos aí muito aplicado a esse modelo de IHM, tanto em indústrias tintas, vernizes, químicas, petroquímicas, onde ocorre a presença de área classificada zona 1 e zona 2. O tipo de proteção é XO, imersão em líquido. Tipo de proteção em que o equipamento elétrico ou partes desse estão imersas num líquido de proteção, de forma que, se houver uma atmosfera explosiva acima do líquido, uma na parte externa do invólucro, esta não é possível de ser inflamada. Então, geralmente acontece, as partes elétricas que podem causar uma energia de ativação na área classificada são imersas num líquido, que pode ser um óleo ou um líquido com propriedades certificadas e homologadas por normas. Esse é o EPL GB ou GC, zona 1 ou zona 2. Encapsulamento em resina, EXM. O princípio, o tipo de proteção na qual as partes são capazes de provocar ignição em uma atmosfera explosiva são encapsuladas em composto de tal modo em que a atmosfera explosiva não entra em ignição sobre condições específicas de operação e instalação. Nesse caso aqui vão ser subdivididos em X, MA, MB e MC, para zona 0, zona 1 e zona 2, e PLGA, GB e GC. As normas sempre estão citadas na parte inferior, relacionada ao tipo de proteção que é citado aqui acima. Nesse caso, nós temos o quê? Alguns módulos eletrônicos, geralmente, onde esse conceito é aplicado. Equipamentos eletrônicos como reatores, luminárias, placas de circuito impressa, relés, equipamentos com potência geralmente limitada para essa aplicação dessa resina em área classificada. Tipos de proteção EXP, invólucros pressurizados. O que acontece? Nesse caso, existe o que? Uma diferença de pressão interna com externa, e não é possível criar a entrada de gases dessa atmosfera explosiva. Então, o tipo de proteção que consiste em manter no interior do invólucro uma pressão positiva do ar, superior à pressão atmosférica. Se houver presença de uma mistura inflamável ao redor do equipamento, esta não entra em contato com as suas partes internas, que possam causar ignição. A pressão interna é mantida, com ou sem a renovação contínua do ar pressurizado. Painéis de automação, exemplos, painéis com IHM, motores de alta tensão acima de 6 kV, e analisadores aí de processo, novamente a norma citada. Equipamentos pressurizados, subdividido em pressurização PZC, PXB e PYB. Acontece o seguinte, nesse caso do PZC existe uma redução de classificação da área, de zona 2 para área não classificada, ou seja, o painel ele pode ser aplicado, nesse caso, na zona 2, desclassificando aí essa aplicação, ou seja, pode ser aplicado em zona 2, aderindo à aplicação dele nessa área. Pressurização XPB, PXB, desculpa, de classificação de área, zona 1 para área não classificada, ou seja, ele tem essa redução. Diferença, no requisito para a zona 2, ele existe o que? Um alarme em caso de detecção de baixa de pressão. Já no zona 1, ele existe o alarme e também um trip, ou seja, um intertravamento para baixa pressurização, ou seja, geralmente, internamente, você tem o que? Uma caixa, pode ser um EXD, segurança aumentada, que provém o que? O intertravamento, ou seja, geralmente um disjuntor, um contator, sistema de proteção que vai fazer esse intertravamento. Ou seja, se cai a pressão, esse sistema ele vai automaticamente poder aí intertravar todo o sistema, ocorrer o desligamento. A pressurização PYB, redução de classificação de zona 1 para zona 2. É um caso um pouco mais específico que é aplicado aí dentro de uma zona 1, você acaba classificando o interno do painel para a zona 2 e consegue, geralmente, a aplicação de tecnologias
auxiliares XZ, XI, para aplicação. Isso é muito aplicado em casas analisadoras, dentro de um processo, para suportar. Um exemplo aqui do painel pressurizado, um EXB. Nesse caso aqui, como eu expliquei para vocês, existe uma unidade de controle XP com sensor de pressão. E também aqui eu tenho a válvula de entrada de ar, o XMB do ICT6. Então, esse ar, ele tem entrada, ele faz o controle para a zona 1 através dessa unidade que pode ocorrer aí o intertravamento. Alguns exemplos aí de painel XP, nesse caso aqui, combinado com o que? Caixas à prova de explosão, seguranças intrínsecas, segurança aumentada internamente. Segurança intrínseca, EXI. O que é esse tipo de proteção, segurança intrínseca? Um circuito é intrinsecamente seguro quando não é capaz de liberar energia centelha ou alta temperatura suficiente para, em condições normais ou anormais, causar ignição à atmosfera explosiva. Pode ser um curto-circuito ou circuito aberto. O que é isso? Então, existe o quê? Uma limitação dessa energia para não causar essa energia de ativação necessária classificada. Existe um conceito de equipamento associado, geralmente dentro aqui do colchete, e também equipamento de campo, ou seja, o equipamento associado ele é certificado, porém, geralmente ele é instalado fora da área classificada, nesse caso, como está exemplificando. Ele proporciona que um EPL GAGB ou GC, EADB ou DC, no caso aqui, dependendo tanto da certificação, da classificação de área e também do produto, ou seja, só pode instalar, como a gente comentou na parte 1, produtos aplicáveis a uma certa área classificada. Alguns exemplos aí, remotas de campo I/O, módulos e conversores, MC, o Mobile Computer, ou PDA, o pessoal conhece muito, são aqueles coletores de dados de área, tablets, smartphones, câmeras de área classificada, geralmente tem esse tipo de proteção, segurança intrínseca. Lanternas também acabam tendo esse tipo de proteção em área classificada. Alguns exemplos aí desses produtos fabricados pela Bartec, alguns módulos certificados para segurança intrínseca, então módulos Profibus DP, para remotas, acopladores de fibra, acopladores, repetidores Profibus aí. Nesse exemplo, a gente está dando aqui também os módulos Moldex, que são módulos compactos para segurança intrínseca, fabricados pela Bartec, alguns exemplos de um painel com um sistema de remotas, e também um sistema de remotas com acoplagem, talvez, de sinalizadores ou botões aí na tampa também, com sirenes certificadas no painel aqui, no caso, possivelmente, segurança aumentada. Falar um pouquinho do conceito de remota, geralmente onde é aplicado a remota e o que ela tem de benefício, para quem não conhece. Então, geralmente, o que acontece numa instalação de um sistema convencional? Você tem todos os instrumentos de campo, válvulas, sensores, atuadores. Nesse sistema, ele é considerado o quê? Eu tenho um PLC SDCD, nesse caso eu tenho os cartões desse PLC, possuo também os isoladores intrinsecamente seguros, galvânicos, aí, podendo ter o conceito aí de barreira ou isolador galvânico, e também terminais para interligação. Então, esse é um conceito geralmente convencional. Eu tenho os cabos do tipo trunk, são os cabos tronco, que interligam em caixas de terminais em campo, isso pode ser multiplicado dependendo da distribuição de campo, e eu tenho pequenas caixas ou caixas de interligação em campo, interligando nos atuadores, instrumentos de campo, tanto entrada quanto saída de sinais aí, digitais e analógicos. No conceito de aplicação de remotas, eu consigo minimizar muito os componentes de campo e também componentes presentes na área segura, ou seja, área não classificada. Nesse caso aqui, um CLP ou um SDCD, pode ser tomado como base, aí eu posso apenas colocar direto nele um cabo de comunicação que vai conversar com a minha cabeça de processamento em campo, e, consequentemente, eu faço aquisição e determinação de alguns sinais para atuadores em campo. Então, aí não, nesse caso mais compacto, não seria necessário tanto os cartões do PLC, os isoladores,
Aqui no caso, os terminais, né, de conexão podem ser feitas direto aqui na régua terminais ou desenvolvido as entradas. Não tenho aqui aquele calhamaço literalmente de cabo, né? O monte de cabo basicamente é um cabo mais simples de comunicação até a área. Isso aqui pode ser feito em fibra também, dependendo da interligação. Alguns conversores de fibra aí, em tanto segurança aumentada também já são disponíveis para aplicação pela Bartec. E aqui eu tenho esse sistema mais compacto, mais simples de instalação. Vou passar algumas topologias aí desse tipo de instalação, alguns exemplos. Um exemplo, onde eu tenho uma área segura com CLP e uma zona 1, uma zona 0, onde eu tenho o quê? Na área segura eu tenho o CLP, aqui dentro da zona 1 eu tenho sistemas aí que podem ser sistemas subdivididos, com a limitação de módulos. Esses módulos têm a comunicação direta com os instrumentos, tanto aquisição, entrada e saída de sinais. Essa comunicação pode ser feita, ou seja, uma extensão dessa comunicação. Pode ser interligado aí direto com o IHM também. A Bartec ela possui o que? Um software também que pode tanto dimensionar. Nesse software, a alimentação, ao contrário como era feito antigamente, onde você tinha os cartões alimentados individualmente, essa alimentação é feita através de uma cabeça de processamento que serve de fonte também para os instrumentos. Existe uma limitação dessa fonte. O software ele já calcula essa alimentação e te fala se está no limite ou não dessa fonte. Também para alimentação aí dos instrumentos. Então é muito interessante, você tem uma redução de bastante componentes de campo, facilita, limpa muito a instalação. Um exemplo aí com cabeças redundantes, ou seja, eu tenho duas comunicações com CLP, quando eu tenho algum problema na cabeça, a outra já assume. Todas as conexões são conexões a quente, ou seja, elas podem ser trocadas, são pinos EXD, ou seja, elas podem ser trocadas dentro da área classificada, e nesse caso, ele pode ser instalado dentro da área classificada, essas remotas. Então, tem uma diferença de aplicação muito grande, através de uma caixa que vai garantir o grau de proteção aí em segurança aumentada também. Alguns exemplos de aplicações aí em cabines de perfuração de petróleo. Então, aqui nós temos uma mesa de controle, e todo o controle de alimentação é feito através, como eu comentei, de um CLP, que já faz a comunicação, aí no caso com a remota. Nesse caso, provavelmente, como o CLP está na mesma caixa, seja instalado fora da área classificada, porém ela pode ser instalada dentro. Exemplo aí de segurança intrínseca também, nós temos os coletores de dados, mais conhecidos como PDA, para a área classificada da Bartec, sendo aplicados aí tanto o azul quanto o verde, azul zona 1, verde zona 2. O produto possui certificação em metro muito utilizado aí, tanto em plantas de tintas e vernizes, plantas, indústrias químicas, petroquímicas, em várias operações, tanto controle de estoque, a operação de manutenção. Então, hoje, o que acontece? O operador de manutenção ele pode ter uma rotina de manutenção ali no PDA dele. Ele não precisa o quê? Ir a campo com aquele monte de papel. Então, fizemos aí alguns testes aí recentes com o tablet também, junto com a nossa maior indústria petroquímica no Brasil, onde, para inspeções, geralmente, o pessoal embarcava do helicóptero e eles tinham que levar o quê? Pelo que eu me lembro, a gente estava falando em mais de 12 quilos só de papel para a área. Então, imagina você subir numa plataforma, você tem vento, muito equipamento ali instalado, dificuldade de subir escada marinheiro, várias aplicações, com muito papel. Então, acaba sendo até um risco muito grande para o operador estar com esse papel, fazendo anotações, com vários equipamentos. Então, esses equipamentos, PDA, smartphone, tablets, eles vão facilitar esse tipo de trabalho, onde a rotina de operação ela já é desenhada através de procedimentos e também ele vai fazer essa aquisição de dados aí através do quê? De tanto o RFID, que é basicamente um chip que fica colocado no equipamento, parecido com aquele chipzinho de mercado que a gente vê tanto em lojas de roupa quanto em supermercados, onde tem aquele CD que se você passar uma barreira, você tem um alarme. Então, é bem similar.
A tecnologia, antigamente, era muito utilizado o código de barras, só que o código de barras ele tem uma deficiência, onde o quê? O operador ele pode, não ensinando as malícias, mas acaba acontecendo, a própria Petrobras, acredito que já está utilizando mais RFID, porque no passado o pessoal tirava foto do código de barras e escaneava a foto. Então, infelizmente, a tecnologia falha, que é possível ser feito isso. Infelizmente, alguns operadores acabavam aplicando dessa maldade, mas hoje nós temos uma tecnologia muito mais difundida, utilizada, que é o RFID. A tecnologia está evoluindo muito. A gente comentou um pouco aí no nossa última apresentação sobre a aplicação também em alguns casos já de triangularização de sinal wireless e Bluetooth também, que é uma tendência a acontecer no mercado, ou seja, para ambientes mais fechados, onde você não tem o sinal de GPS, você pode fazer até rastreamento de pessoas, alguns sinais através de speakers Bluetooth, no caso. Então, existem algumas tecnologias que avançam para isso. Vou comentar um pouquinho mais aqui, que as normas... Gunnar, apenas um comentário, que foi uma pergunta específica sobre o PDA, acho que é interessante a gente já... Esse assunto quais os sistemas operacionais dos nossos PDAs? Temos na versão tanto Windows quanto também na versão Android. Então, todos os sistemas operacionais, os mais conhecidos, os mais grandes, podem ser encontrados. Vamos em frente, Gunnar. Legal, Matheus. Bom você comentar nesse ponto. Existem aí concepções para os dois, como o Matheus comentou, né? O que acontece? O Windows Mobile, ele foi basicamente, não existe mais suporte. Mas hoje nós temos ainda as duas tecnologias, a tendência é grande de acontecer o quê? Hoje nós já utilizamos o Windows tipo PC em alguns nossos equipamentos, ou seja, o Windows Desktop, no caso do tablet. Ou seja, a mesma aplicação que você tem no teu tablet, ou seja, no teu computador, você pode exportar para a área classificada. Isso foi testado com algumas empresas. Hoje, no Brasil, algumas empresas já utilizam esse tablet, ou seja, você exporta todo o teu trabalho para a área classificada. Ele está em teste em várias outras empresas, mas é um grande diferencial da Bartec. Fazer o quê? Transportar o teu escritório, onde é uma área segura, como eu estou aqui hoje, para a área classificada, ou seja, você tem todos os mesmos acessos. Tanto Outlook, mandar e receber e-mails, você consegue tirar foto, escanear através tanto de scanner 1D, 2D, ou seja, código barras, QR Code ou RFID no mesmo equipamento, além de ter também um módulo HART incorporado, possível de ser incorporado, que pode ser feito o quê? A comunicação intrinsecamente seguros através de dois fiozinhos azul, você pode parametrizar, configurar instrumentos dentro da área classificada. Então, é o que a gente fala de canivete suíço. Então, se alguém tiver mais interesse, a gente pode falar sobre esse tablet. É um tablet aí hoje, 8 GB de memória RAM, 256 aí, de HD, com alto poder de processamento. Então, realmente é o teu PC na área classificada. Isso facilita muito as operações e trazem uma grande segurança. Nós testamos esse tablet em conjunto com a Petrobras, em algumas operações aí de segurança. Hoje, tanto alguns clientes aí de nome já utilizam esse tablet, grandes operadoras também, e químicas e petroquímicas aí no Brasil. Empresas de tinta e verniz, existe uma grande tendência também de você acabar atualizando as tecnologias, né? Parar de usar o PDA e mudar ele para um smartphone, um tablet com conceitos adicionais. A gente pode falar sobre isso também, como o Matheus comentou, abrir um canal específico depois para falar sobre essas aplicações aí mais inovadoras no mercado. Aqui, comentando que cada tipo de segurança, ela tem o que? Tem a sua norma específica, que vai garantir o quê? A construtividade desse equipamento, ou seja, segurança aumentada tem uma norma específica, o não centelhante, e assim por diante. Matheus, vamos fazer a segunda pergunta? Vamos chacoalhar o pessoal? Perfeito, Gunnar. Vamos lá. Vamos seguir agora com a segunda pergunta, como foi feito na dinâmica da primeira. A Rocha assumir a apresentação para que seja compartilhado a enquete. É muito gratificante ver que muitas pessoas estão participando, enviando perguntas,
enviando comentários, sabemos que existem pessoas especialistas no assunto contribuindo conosco, então nosso muito obrigado a todos vocês. É muito provável que vocês vão receber em alguns segundos para que possamos votar e já está disponível. A respeito de áreas classificadas, quais grupos estão presentes na indústria que você trabalha? Gases inflamáveis. B. Poeiras combustíveis. C. Gases inflamáveis e poeiras combustíveis. Ou a indústria da qual vocês fazem parte não existe área classificada e trata-se de uma área segura. Vamos passar alguns segundos para que todos possam votar. E assim seguimos. Óbvio que existem, Gunnar, você pode até complementar alguns momentos de área classificada provisória, ou seja, áreas seguras que por determinado movimento ou aplicação torna-se a atmosfera explosiva momentaneamente. Sim. Matheus, eu não estou enxergando aqui a questão ainda. Vou verificar. Já tá. Ah, legal. Enxerguei aqui. Desculpa, está enxergando a resposta. Desculpa. Acho que o pessoal ainda está fazendo a votação. Como o Matheus comentou, a relação aí de área classificada e ambiente potencialmente explosivo, como a gente explicou aí na parte 1, ela pode ocorrer em determinadas fases, né? Eu posso ter uma área classificada, mas a presença da atmosfera explosiva pode ser que não ocorra naquele local se eu não tiver as condições ideais aí, tanto de combustível, comburente e, consequentemente, se eu não tiver energia de ativação também, que é o triângulo fogo, para acontecer essa ativação de energia, ou fogo ou explosão, em proporções maiores. Excelente, Gunnar. Bom, já estamos compartilhando os resultados. Pelo que eu vejo, a gente tem uma grande maioria que aponta que gases inflamáveis têm sido o principal tema, e também um segundo grupo relevante de pessoas que trabalham e fazem parte de indústrias que atmosferas explosivas estão relacionadas a gases inflamáveis e poeiras combustíveis. Excelente. Vamos em frente, Gunnar. Muito bom, Matheus. Então, a gente consegue notar aí que, geralmente, nas indústrias com área classificada, nós vamos ter a presença de ambas concepções. Matheus, então me confirma se você já enxerga a minha apresentação. Exato, Gunnar. Está exatamente no checkpoint que a gente parou. Vamos em frente. Legal. Vamos continuar, então, aqui. Falar um pouquinho agora de grau de proteção, ou Ingress Protection. O que significa isso? O grau de proteção ele é dado pelo nomenclatura IP, Ingress Protection, como eu comentei, seguida de que 2 numerais e podendo ter a inclusão de uma letra. O que significa? O primeiro numeral ele vai significar aí com relação à proteção para poeiras, ou seja, quando eu tenho 0 é sem proteção. Existe muita concepção, e principalmente na indústria, onde eu tenho a presença de atmosfera explosiva e é uma área classificada, a utilização de equipamentos do tipo IP do numeral primeiro 5 e 6, ou seja, contra poeiras ele tem proteção à poeira, que é o número 5, ou 6, sem penetração, não tem nenhuma penetração. O segundo numeral ele vai indicar o quê? A proteção contra líquidos, ou seja, do 0 sem proteção até o 9 com maior proteção. Geralmente a gente enxerga muito a IP56 e IP66, talvez o mais comum seja o IP66, que ele seria, vamos dar algum exemplo aí. O 6, contra poeiras, sem penetração de poeiras, e no segundo numeral, proteção para líquidos, totalmente protegido aí contra jatos fortes ou simulando ondas do mar, no caso de aplicações aí marítimas, alguns exemplos. Vale lembrar que o quê? Esse tipo de proteção, existem normas específicas para testes ou ensaios que são feitos, e muita gente tem dúvida, o quê? Se o meu produto ele já é certificado, por exemplo, para IP
68 se ele atende a uma anterior, ou seja, o IP67, 66. Ele não atende. Por quê? Os testes são completamente diferentes. Ou seja, tem muita concepção de muita gente que se eu tiver um produto que tem, por exemplo, imersão temporária contra líquidos, ele já é protegido 67, imersão temporária de jatos fortes. Então, toma muito cuidado nessa parte de especificação. A letra adicional que pode ocorrer, ela indica o quê? Ela é condição específica de tempo. Pode ser várias coisas, ou seja, ela precisa ser explicada. Na nossa indústria, principalmente no ambiente offshore, ou seja, plataformas de extração, processamento, parte de processamento de petróleo, óleo em alto mar, esse caso ele é muito utilizado que o W para condições específicas de tempo, no caso de teste salt spray, onde eu vou ter o quê? Um produto protegido contra corrosão, no caso. Então, muito cuidado. Aconteceu muito com inspetores, principalmente comigo aí, do lado aí de fabricantes e produtos, sem entender direito o que é o W e requisitar. Ou às vezes até o solicitante pede o W, mas não sabe o que significa. Então, precisam, nesse caso, de entendimento um pouquinho melhor. Perfeito. Gunnar, uma intervenção de um comentário muito importante do participante, que foi a respeito da forma que nós nos referimos da opção D da enquete. É válido ressaltar que todas as áreas, seja área não classificada, ou zona 1, zona 2, zona 21, zona 22, devem ser áreas seguras. A forma correta de nos expressarmos deveria ter sido área não classificada. Então, tá certo, agradeço a participação novamente e vamos em frente. Legal, Matheus. Como o Matheus comentou, ninguém é dono da verdade, a gente está aqui um pouquinho para aprender e compartilhar o nosso pequeno conhecimento com vocês também. Então, fiquem à vontade. Gunnar, assim, isso é um momento traiçoeiro do idioma, do inglês ou mesmo do alemão, que quando a gente faz a tradução ao pé da letra, a gente tem um sério risco de se equivocar. Mas, como disse, vamos em frente. Ok. Falar um pouquinho de marcação EX também. Aqui no caso nós temos o conjunto para aplicação em gás de duas tecnologias, o EXD, a prova de explosão e segurança aumentada, EXE, grupo de gases 2B, classe temperatura T4. Aqui nós temos também o EPL-GB, o que significa, primeiro que vai ser o tipo de proteção, nesse caso EXDE, o segundo, grupo de gases e classe temperatura. Não vou entrar no detalhe porque a gente falou um pouco disso na parte 1, tá? Então, nós compartilhamos aí a apresentação da parte 1. Como o Matheus já comentou, os vídeos estão sendo gravados, vão ser disponibilizados aí nas plataformas para vocês assistirem também. E, como eu comentei, aqui também a iniciativa para a gente ter muita gente leiga no assunto, despertar interesse e a gente abrir um canal para auxiliar e suportar nas questões aí, tanto de clientes que vão fazer instalação e não conhecem um pouco. Então, nosso conselho, sempre como foi feito na anterior, o que é? Sempre consultar um especialista. Se eu não conheço o assunto, sempre entre em contato com o especialista. Como você está, o quê? Com um problema de saúde, você vai o quê? Você vai no médico. Então, é o mesmo exemplo que a gente está citando aqui. Consulte especialistas nessa área, é muito importante. Aqui no caso do EPLGB, dando aí a segurança o quê? Que o produto, aqui no caso a gente está falando de marcação de produto e não de área, são duas coisas completamente diferentes, como a gente explicou na parte 1. O produto, ele é certificado GB, ou seja, ele pode ser aplicado tanto em zona 2, zona 1 e zona 2, nesse caso, e grau de proteção IP66, geralmente marcado onde? No certificado, pode vir marcado, e também no catálogo, tá? Muito importante. Aqui nós temos um exemplo de um certificado, como é o produto que a gente comentou na apresentação anterior, aqui no caso é o Wireless X, nada mais do que é que a Bartec ela desenvolveu um invólucro que você pode instalar o quê? Um rádio comum, ou Cisco, Aruba, alguns rádios, porém com diferencial da antena ser interna, facilitando o quê? Manutenção, acúmulo de poeiras, inspeções, você tendo equipamentos a menos. A caixa de interligação, o invólucro é XDE também, ele tem a conexão de terminais podendo ser feita a comunicação através de fibra, Ethernet através da alimentação também, então tem algumas variações de montagem. Essa é a nossa última inovação para a área classificada. Esse invólucro ele já tem aplicações aí junto com empresas multinacionais, os produtos são desenvolvidos junto com Shell. A Statoil, por exemplo, já tem mais de 100 desses
esse rádio tanto da versão anterior quanto dessa instalado. Então, é um produto que já é testado e conhecido mundialmente. O design, então, como é que funciona? Ele tem uma fibra de vidro aqui, o globo, em alta resistência, que eu consigo fazer o que é a transmissão de sinais. Então, nós estamos aí fazendo grandes publicações sobre o produto, é um produto muito inovador, você quer, às vezes, ter redes MIMO, redes HART, wireless na área classificada, e esse produto está disponível para ser utilizado. Nesse caso aqui, um certificado de área classificada, ele vai ter o quê? A marcação, ou seja, o número do certificado, as datas de emissão, revisão, validade desse certificado, o que tem o produto. Eu não estou citando detalhe por detalhe do certificado, porque a gente aqui vai ter uma extensão. Eu vou dar até um spoiler para você, que vai ter uma extensão dessa apresentação. Nós vamos ter um número 3, que a gente vai chamar um especialista aqui de certificações para falar com vocês também. Então, a gente vai dar continuidade nesse evento aqui nos nossos próximos capítulos. E também, além da especificação, designação do produto, nós temos também o que? A marcação de área classificada, ou seja, quais os tipos de proteção, o tipo de tecnologia envolvido, o grupo de gás, a classe de temperatura e qual IPL ele está designado. Ou seja, você tem que saber que esse produto ele tem que ser mesmo certificado na tua área classificada ou tem uma certificação superior que eu possa ser aplicado. Ou seja, eu não posso aplicar numa zona 0 um produto de zona 1. Ou seja, meu produto precisa ser de zona 0, ou no caso, uma área zona 1, eu não posso aplicar também um produto de zona 2, tem que aplicar um de zona 0 ou zona 1, que está no mesmo nível. Então a gente já especificou um pouquinho e falou um pouquinho mais na nossa parte 1, nossa parte 2 a gente já está dando alguns lembretes. O certificado ainda ele pode ter sufixos, ou seja, o certificado ele tem um número e no sufixo dele pode ser X. O que significa o X ou o que significa o U nesse caso, tá? O X ele vai ter um significado aí relacionado a uma operação específica, ou seja, significa que existem condições específicas de instalação ou utilização do equipamento X. Então, dentro do certificado, ele deve constar quais são essas especificações adicionais. Ou seja, no caso do nosso rádio, ele é um X, não sei se vocês notaram. Ele tem condições específicas, às vezes, de instalação, alguns conceitos aí, para garantir essa segurança na área classificada. Ou seja, não basta você ter o teu produto certificado, a tua classificação de área, se você não sabe como instalar corretamente esse produto. A gente deu algumas palhas desse conceito, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas hoje existem normas específicas para quê? Para instalação, normas específicas para você fazer reparo de equipamentos, normas específicas para fazer o quê? Inspeções. Então, a família de normas 60079, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, ela tem esses conceitos de você fazer essas operações. Então, hoje a gente entende que o quê? Não basta apenas eu ter o produto certificado, eu tenho que ter conhecimento específico para isso. Mais uma vez, se você não sabe fazer, consulta um especialista. Alguns exemplos, nossos certificados aí, tanto o tipo X quanto o tipo U. Então, como eu comentei, existe hoje o que? Normas para quê? Classificação de área. A mesa da 7910-1 para gás, a 7910-2 para poeiras, combustíveis. Esse é um conceito similar ao utilizado na Europa, com a TEX e ESEX também. Já as normas americanas, elas utilizam NEC, tem uma concepção um pouco diferente. A gente pode encontrar produtos e classificações de área na indústria. Classificação de área é um pouco mais difícil, mas pode ser que ocorra, mas produtos certificados para divisão 1 e divisão 2. Na realidade, o que seria o correto? A gente vai falar um pouquinho mais na nossa terceira parte, o quê? Ele precisa ser em metro. Tá? Então, existem maneiras de fazer isso, onde nós vamos falar com o nosso especialista de certificação na parte 3. Equipamento, ou seja, o equipamento ele tem um tipo de proteção específico nessa família de normas, mesa 1079, que vai garantir o quê? Que esse equipamento foi fabricado de acordo com uma norma específica, tanto a prova de explosão, segurança aumentada, segurança intrínseca, que são os principais que a gente conhece, e outras também. Projeto e seleção e montagem de instalações elétricas. Então, tem uma norma específica, a gente vai dar alguns comentários, foi da nossa última enquete, o quê? Quais são os principais erros de instalação em ambiente de área classificada. Então, é muito relacionada a essa norma, ou seja, o que eu estou fazendo de instalação errada e quais são os principais erros, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente.
Porém, vale lembrar que se você não tem nenhum contato com a área classificada, a interpretação da norma vai ser mais complicada para você. Ou seja, cada vez que o seu nível de conhecimento cognitivo ele tem uma ampliação, você pode absorver partes da norma diferente. Ou seja, eu li a primeira vez, conheço um pouco, eu vou absorver partes daquilo. Li a segunda vez, o meu conhecimento aumentou, eu vou absorver mais. Então, toma cuidado. Como nós indicamos no começo, consulta especialista. Sempre o mais indicado aí. Se você não conhece, nunca atuou, é um risco muito alto você fazer operações, manutenções. Como eu comentei na parte 1, eu cheguei a ver mapas de área, classificações de área, até tanto um pouco duvidosos. Então, quando você for utilizar empresas, primeiro procura saber se a empresa é uma empresa de referência, tem experiência na área, tem uma ISO, tem as certificações necessárias. Hoje nós temos o quê? A certificação de pessoas, ou seja, competências pessoais, ou seja, a pessoa ela é certificada, ela recebeu treinamento específico para fazer projeto, manutenção, reparo e até classificação de área. A parte de reparo, então, quem faz reparo também precisa ser hoje o quê? Uma oficina de reparo que recebe uma certificação para isso também, ou seja, nós temos normas específicas, que seria o capítulo 17 e 19 também da ISNBR e ISNOS. Falar um pouquinho aqui de cabos. A gente vai entrar aqui também no nosso primeiro conceito de principais erros aí de instalação em área classificada, né? Então, muita gente... Vale lembrar que esse bloco foi o que a gente democraticamente elegeu como mais interessante no último webinar. Então, a gente tem muitas pessoas muito interessadas em escutar isso. A gente está entrando aqui no nosso bloco final. Ele é muito interessante tanto para empresas, usuários finais, mas aqui a gente, ressaltando aqui, nós estamos dando alguns detalhes, alguns pontos específicos aí do nosso entendimento e experiência. Vale lembrar que sempre é bom consultar um especialista e também as normas aplicáveis, tá? Empresas aí de grande porte, as grandes nossas petroquímicas e químicas, geralmente ela tem um especialista X. Nós temos aí contato com alguns, nós conhecemos, então, e muita gente nem consulta esse especialista X dentro da empresa. Então, primeiro, tenta consultar essas pessoas para não promover assim ações inseguras, nosso conselho, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o conceito de cabo. Muita gente pergunta se o cabo ele precisa ser o quê? Certificado. A nova norma NBR-EC, a ABNT NBR-EC 00079-14, de 2000, se eu me lembro, acho que é 2016, corrigido em 2018, ela trouxe algumas modificações referentes a isso. Ela tem um anexo, pelo que eu me lembro, acho que é o anexo E, que ele tem o que? Ensaios específicos para cabo. Ou seja, nesse caso, para mim utilizar os cabos, a indicação é utilizar o quê? Cabos circulares e compactos. O que é cabo o compacto? Nesse caso, ele previne o quê? A migração de gás de um lado para outro. Então, vamos dar um exemplo. Você lembra aquele videozinho que eu passei, né, da caixa, a prova de explosão? Dá um exemplo. Se eu instalo um prensa-cabo naquela caixa, ou pode ser até uma unidade instaladora, mas o cabo, no caso, ele é um cabo que não tem um preenchimento interno, eu posso ter a migração do gás de uma área para outra. No caso de unidade instaladora, o correto ainda, por norma, é eu separar, ou seja, eu tirar essa capa externa do multicabo, separar os cabos e fazer a separação através de uma fibra e fazer a ingressão ali do composto selante. Então, muito cuidado. Muita gente aí no passado utilizava o que para unidades instaladoras? Pegava o multicabo, do jeito que está aqui, instalava no instalador e colocava a fibra e passava. Está errado, porque eu posso ter migração. É muito pouca, mas esse gás pode se acumulando dentro de outro painel, como a gente viu no videozinho. Ele pode ter a transição de uma área classificada para uma área não classificada e fazer ocorrer aí, acúmulo de gás e fazer uma explosão, até danificar equipamentos ou até vidas. Então, é muito interessante. Hoje, a norma, ela solicita o quê? Para cabo, tem um ensaio específico, e a norma, ela descreve esse ensaio. Então, muito importante para a instalação em área classificada. Aqui nós vamos falar um pouquinho também do critério de seleção de prensa-cabo, adaptadores e elementos de vedação. Acontece o seguinte,
Se eu tenho, por exemplo, um equipamento que é EXD, eu posso instalar um prensa-cabo, ou no caso, um adaptador, um elemento EXD, posso. Mas outras certificações eu não poderia fazer. Isso acontece com segurança aumentada também, ou seja, se eu tenho um invólucro segurança aumentada, posso instalar componentes, no caso, unidades que sejam para prensa-cabo, adaptadores, elementos de vedação, em EXD posso, o contrário eu posso. Então, essa tabelinha está na mesa 079-14, a nossa última atualização aí, disponível para aquisição aí no catálogo ABNT. Então, é um guia para esse tipo. Ocorre muita dúvida sobre esse conceito de instalação. Desculpa, Matheus. Sobre os cabos, eu sei que eu estou quebrando um pouco o protocolo das perguntas ao final, mas acredito que vale a pena a gente mencionar que existe uma dúvida referente aos cabos de ligação e a instalação. Se há alguma restrição nos cabos com condutores de cobre e de alumínio? Seria uma dúvida dos nossos participantes. Interessante, Matheus. Desculpa, Matheus, quem você pode abrir quem fez a pergunta ou não? Correto, sim, esse é do Evandro, no caso, a pergunta. Ok. Matheus, obviamente, se caso você entenda que seja necessário uma explicação mais extensa, deixamos para o final ou posteriormente o respondendo, assim como foi feito na parte 1. Sinta-se à vontade. Matheus, nesse caso, eu vou sugerir que a gente consulta as normas, consultemos as normas e façamos um contato específico com essa pessoa. Até também para dirimir qual tipo de cabo que ele está fazendo a instalação. Sim, o tipo de cabo, até para que você entenda, Gunnar, é o Evandro da VEG e ele trabalha com motores. Legal. Evandro, vamos fazer uma consulta contigo direto para a gente entender o modelo de cabo, se esse cabo, como a gente comentou, se ele tem algumas características interessantes, e também é muito válido a gente comentar sobre o tipo de instalação, se é através de eletroduto ou através de prensa-cabo. Então, tem alguns outros critérios interessantes para a gente avaliar, e talvez não cabe a gente comentar agora, porque vai ficar um pouco extenso. Ok, Matheus? Anota as perguntas, a gente entra em contato. Perfeito. Eu tô recebendo aqui, conforme a host vai passando, a gente vai se adaptando, mas tá tudo sendo guardado, né? Vamos em frente. Legal. Como foi comentado, né? Existe ainda um conceito de instalação por prensa-cabos, que é o prensa-cabo tipo barreira, né? Quando que esse prensa-cabo tipo barreira vai ser utilizado? Em equipamentos com invólucros EXD do grupo 2C, com cabos de comprimento menor que 3 metros, deve ser utilizado, então, o prensa-cabo tipo barreira. O uso de cabos compactos deve ser um requisito prioritário, ou seja, se eu não utilizar o cabo compacto, eu acabo tendo essa questão de ter que utilizar o que é o prensa-cabo tipo barreira também. Ou seja, se o cabo houver, ou ele facilitar o que a transição do gás de uma caixa prova de explosão, segurança aumentada, algum conceito de uma área classificada para outra área, eu preciso garantir, primeiro, que esse cabo seja um cabo tipo compacto, onde eu tenho os ensaios já requisitados na norma. Caso esse cabo não seja desse tipo, o ideal é eu estar utilizando o prensa-cabo tipo barreira. E no conceito que eu tenho também invólucros do tipo 2C com o comprimento menor, também eu preciso utilizar o prensa-cabo tipo barreira, tá? No conceito de montagem de prensa-cabo. Um exemplo aqui de prensa-cabo, aqui eu tenho então o prensa-cabo tipo barreira, só para vocês entenderem, a instalação dele é um pouco diferente do prensa-cabo sem a barreira, que é o segundo caso que a gente está mostrando aqui. Ele tem o quê? Eu preciso fazer a separação dos cabos e fazer o quê? A inserção de um composto selante nesse prensa-cabo. Cada fabricante tem lá a sua facilidade, o jeito de fazer. Tem alguns fabricantes que já fornecem um kit, que é um composto, já como se fosse uma seringa com os dois compostos. Na hora que eu aperte, eles já fazem a junção. Eu faço a agitação desse composto e faço essa ingressão. Alguns fazem totalmente inspecionável, como esse caso transparente,
outros não. Então, depende aí do fabricante, tem facilidades tanto de instalação ou de inspeção. São tecnologias diferentes de fabricação, porém, eles são os prensa-cabos tipo barreira. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode consultar a gente para falar um pouquinho mais de prensa-cabo. E aqui eu tenho um exemplo de prensa-cabo sem barreira. Então, existem instalações específicas sobre isso. Gunnar, também sobre os prensa-cabos, a gente vou aproveitando as perguntas que estão relacionadas aos temas que você vai avançando. A seladora é necessário somente em aplicações de invólucros XD? E quando utilizar ao invés de prensa-cabo XD? Ok, vamos lá. Como a gente falou um pouquinho atrás, a utilização de prensa-cabo, no nosso conceito, ele é uma utilização mais simples. O que acontece, né? O invólucro EXD, como eu mostrei no vídeo anterior, ele é um invólucro um pouco mais complicado de você fazer manutenção. Vocês viram que só o risco de uma chave de fenda, eu já danifico o interstício, foi explicado na parte 1, e já me pode causar um problema na área classificada. Então, o conceito de usar, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o conceito de utilizar EXD ou EXZ, a gente sempre tenta, no ponto de vista do usuário, depende muito mais do usuário ele fazer o quê? A manutenção e também a operação, instalação, precisa conhecer muito mais para utilizar o conceito EXD, que é a prova de explosão. Ou seja, instalação de unidade seladora, manter uma manutenção ideal, tem vários conceitos que eu não posso pintar a flange, passar, no caso aqui a gente vai falar também de passar veda-rosca, né, líquido, ou veda-rosca, aquele de fita também, porque o que eu faço? Eu acabo obstruindo o interstício, isso pode causar um problema na área classificada. Então, tem vários conceitos que o meu equipamento EXD, às vezes os operadores acabam fazendo na área classificada e pode ter um risco maior de causar um sinistro, um pequeno incêndio ou um acidente. Então, a gente fala o quê? A gente sempre aconselha o quê? Utilizar conceitos mais simples de instalação, através de prensa-cabos. Mais simples, mas mesmo assim o prensa-cabo também tem alguns conceitos que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que precisam ser rigorosamente seguidos. Tá? Respondeu a pergunta, Matheus? Bom, eu acredito que sim. Fica aberto para mais comentários do participante. Vamos em frente. Ok. Pulando um pouquinho aqui, a gente vai falar de Condulet XD. De acordo com a norma, a 6679-14, a seção 14.4, onda destiladora XD deve ser instalado o mais próximo possível do invólucro XD, de forma a evitar a soma indevida de volumes EX diferentes. Ou seja, como nós mostramos no vídeo, eu tenho dois invólucros, ou seja, eu tenho um invólucro à prova de explosão, eu não posso colocar mais o que? Um flexível, dá um exemplo, motor. Tem um motor, coloca um flexível, depois coloca um dado acelerador. Não pode. Eu tenho que colocar a caixa do motor de interligação, eu tenho que ter grudada ali, basicamente um niple e uma unidade seladora. Para quê? Para não ter o quê? Aumento de volumes, a transição, como a gente mostrou no vídeo. Se eu tenho dois equipamentos à prova de explosão, um pode transmitir pressão e o outro vai ser praticamente uma pressão maior, que não, às vezes não foi fabricado, não foi, as características construtivas não foram fabricadas para aquilo. Não pode ser que não ocorra o quê? Um acidente, uma explosão na hora, mas ele vai danificando ao longo do tempo da vida dele a característica construtiva e pode acontecer ao longo da vida um acidente. Então, tem várias características que vão ser tomadas com cuidado, tá? A gente vai citar alguns outros erros aí mais à frente também. Pintura, como a gente comentou, a pintura na junta ela não pode ser feita. Pintura na caixa, precisa tomar um cuidado pelo tipo de tinta que você está utilizando. Tem conceitos aí muito específicos, então precisa tomar cuidado também com a pintura nesse caso. Existem alguns conceitos aí que a norma da abertura, você colocar como se fosse uma faixa, uma fita de proteção com a graxa específica, para evitar o ingresso de líquidos, água, enfim, do processo ambiente. Mas também a norma ela tem alguns requisitos para ser feito esse tipo de trabalho. Então, precisa tomar muito cuidado pelo tipo que é utilizado. A gente vai entrar aqui agora um pouquinho na parte de instalação de prensa-cabos, né? Aqui nós temos, então, um exemplo de instalação de prensa-cabo. Pode ser invólucros de aço inox ou poliéster reforçado com fibra de vidro. A instalação correta ela seria o quê? O anel de aterramento, a parte de anel de vedação, a parede da caixa. Aqui eu posso ser tanto
rosca passante, que no caso, como eu estou utilizando prensa contraporca. Depois eu tenho o quê? A anilha serrilhada e a contraporca. Isso aqui é utilizado para quê? Aqui eu tenho uma área maior de contato com o anel de aterramento com o prensa-cabo. Então, existem conceitos aí de instalação correta. Aqui a fonte é o Compex, que é um centro de treinamento de reconhecimento mundial de competências pessoais. Tá? Aqui um exemplo aqui de instalação de prensa-cabo, onde eu tenho o quê? Sem a parte de anel de aterramento. É o mesmo conceito, caixas de inox ou GRP. Eu tenho o quê? O prensa-cabo, o anel de vedação, que eu vou ter, pode ser tanto em fibra ou aquele anel que a gente vê de plástico também, de borrachas, né? Eu tenho a parede do equipamento, depois eu vou ter o quê? Eu tenho a anilha serrilhada e a contraporca. Então, mais uma vez, certificação de competências pessoais. A parte de invólucros, considerando que eu tenho o quê? Um adaptador, ou seja, eu tenho o prensa-cabo, tenho o anel de aterramento, um adaptador de rosca, pode ser um adaptador, no caso aqui, eu posso estar utilizando um instrumento com rosca NPT e um adaptador métrico, é muito comum, o M25 para 3/4, no caso. E aqui eu tenho depois, então, anel de aterramento, prensa-cabo, anel de aterramento, adaptador. Depois eu venho aqui com a vedação, a anilha serrilhada é a contraporta. Então, esse é o modelo correto que está sendo feita a instalação. Vamos partir para algumas fotos de erro de instalação. O que a gente está vendo aqui? Nesse caso, a vedação ela está antes, então ela não está eliminando um pouco do contato aqui com o prensa-cabo. Correto o quê? Ela depois, nesse caso, como já tem uma vedação, talvez nem seria necessário essa vedação. Alguns conceitos aí de aperto sobre pressão de aperto. Então, cada fabricante, alguns fabricantes específicos, eles têm o quê? Treinamento específico para montagem de prensa-cabos. Nesse caso aqui, tem uma pressão excessiva que eu tive aplicado e o cabo ele sofreu o quê? Sofreu um cisalhamento da capa de proteção. Então, precisa tomar muito cuidado aí, que força demais também é prejudicial. Tem muita gente que vê aquele mecânico com o braço, da 2 no meu, né? Braço grande, o cara vai lá, ainda pega uma chave para apertar, aquela chave grifo que tem meio metro de comprimento, aperta e ainda sobe em cima, né? Então, toma muito cuidado. Mas ela... Aí ela fica variando, ela fica variando mais ou menos da... Opa, se puder colocar no mudo. Aqui nós temos um conceito um pouco diferente, ou seja, o cabo, aqui também que ele não tem contato com a vedação, ou seja, o prensa-cabo foi especificado incorretamente ou o cabo, no caso, né? Eu vou ter que subir a especificação do cabo, ou se for inviável, eu alterar o prensa-cabo, porque aqui mesmo com o aperto que foi dado, aqui dá para notar que não teve a vedação necessária, né, para a área classificada. Alguns exemplos aí, cedidos aí pela própria Petrobras. Nesse caso aqui eu tenho, vocês estão vendo também um exemplo similar. Eu tenho o cabo, o prensa-cabo especificado incorretamente também, no caso. Não está tendo vedação nenhuma aqui. Então, se eu tiver a formação de uma atmosfera explosiva, ele vai entrar e pode propagar para o ambiente externo. Então, a segurança aqui é um grau reduzido. Alguns outros casos também eu tenho o quê? O cabo perde a proteção externa. Aqui, no caso, eu não tenho unidade seladora separando os dois invólucros. Ou no caso, aí, a norma nova, como ela pede já a unidade seladora muito próximo, as caixas da prova de explosão, ou conduletes, que a gente chama também, essas caixas menores, elas não são necessárias mais, né? Porque aqui, basicamente, uma unidade seladora instalada aqui, basicamente, como eu não posso ter emenda também de cabo na área classificada, ou seja, a norma não deixa utilizar fita veda-rosca, conector Sindal, nesse ponto, não faz sentido mais utilizar o condulete à prova de explosão. Ou seja, eu preciso facilitar mais essa instalação. O nosso conceito se você quer fazer conexão de cabos, utilize as caixas de segurança aumentada, que é mais simples. É fazer instalação, manutenção e operação. Aí você depende menos do teu operador e eventualmente consegue até manter o risco ou até aumentar a questão de melhorar o risco, né? Ou diminuir o risco, no caso, na área classificada. Aqui a aplicação de veda-rosca, que a gente comentou, 3 cabos saindo prensa-cabo, você não tem proteção nenhuma aqui nesse caso também. Mais exemplos aqui, a caixa prova de explosão sem parafusos, um prensa-cabo segurança aumentado no invólucro XD também. Como a gente mostrou, tem uma tabelinha para isso, fazer as consultas. Tampão plástico, totalmente incorreto, certo? Colocar um tampão
No caso aqui, se o de acordo com a certificação do equipamento, como tem uma tabela que nós já mostramos, a aplicação de tampão, falta de tampão aqui no caso também, para o invólucro, então tem várias características de erros. Matheus, vamos lá, tem mais alguma pergunta? Vamos lá, Bruno. Propósito dessa pergunta, a host está assumindo a ação, já está disponibilizando, é a gente entender de vocês, participantes, dos erros que a gente demonstrou, qual é a realidade na indústria que você trabalha. Se a gente já teve em alguns segundos a disponibilidade, agora já está. A respeito de áreas classificadas, os grupos de poeira já foi essa pergunta, vamos para a próxima. Um momento. Mas a ideia é a gente revisar esses erros que são muito não diria que é comuns, mas a gente que está visitando vocês, que está visitando uma série de indústrias, a gente identifica e a gente gostaria de ter uma percepção de vocês. Dos erros de instalação apresentados, a probabilidade de estarem presentes na indústria que você trabalha é: letra A, existe possibilidade. Sim, não existe possibilidade, seguimos rigorosamente as normas e conceitos técnicos sobre atmosferas explosivas. Letra B, são pequenas as chances de existir, porém uma rotina de inspeção e avaliação é recomendada. Terceira opção é prováveis, estudo de avaliação e adequação é necessário. E a última opção, existem uma nova cultura de gerenciamento é fundamental para evitarmos todos esses riscos à indústria. Olá aí, pessoal, não vale se enganar, vamos falar a verdade aí. Realmente, assim, eu acredito que existem alguns erros e esse conceito de proteção, Matheus, em área classificada, ele está sempre evoluindo, né? As normas, elas vão sempre se atualizando, os fabricantes também vão sempre construindo equipamentos com proteções aí para garantir a segurança, só que do lado do usuário, não adianta nada, como a gente comentou, eu tenho, mais uma vez, o equipamento certificado, se eu tenho um mapa de área classificada, classificação de área, só que eu não tenho o conceito de projetar, fazer a instalação correta, fazer uma inspeção em área classificada, então a gente entende que isso é um ciclo. Ou seja, ele está sempre se atualizando. Se eu fiz qualquer modificação na área, as normas indicam que a gente fazer uma análise novamente de risco. Eu ampliei o meu vaso de pressão, ampliei meu reator, a minha área classificada pode ser alteração. Então, o correto sempre garantir a segurança e fazer as adequações. A gente entende também que isso é gradual. Perfeito. Vamos disponibilizar o resultado agora para que a gente veja qual é o... Ele pode ser acionado pela mão. Ok, vamos lá. Bom, estamos aí com o resultado. Temos algo bastante equilibrado e pequenas chances, e sim existem. Bom, vamos fazer ao contrário nessa realidade. Acho que o mais importante é a gente ver que as indústrias e os profissionais da quais participam conosco hoje entendem que não existe nenhum risco, ou esse risco é muito pequeno, já mitigado, já estudado, que seguem as restrições, é um grupo muito pequeno. Então, cabe nossa atenção, cabe nossa avaliação e a busca por profissionais da área das quais são técnicos e responsáveis por fazer tanto a orientação na parte de produto, de instalação, mas também de formação de pessoas. Vamos passar para você aí de volta, Gunnar, você está mute. Se você abrir seu microfone aí.
Ok. Já temos sua apresentação. Vamos para o bloco praticamente final. O importante é que a gente já tem praticamente boa parte das perguntas respondidas e assim a gente encaminha para o final. Só fazendo um comentário do que o Matheus fez as respostas. Assim, é muito bom saber que os clientes entendem aí a necessidade de fazer tanto essa análise constante dos riscos e sempre estar se atualizando, assim também como a área classificada aí presente nas indústrias. Falar um pouco agora de novas tecnologias e tendências. O que a Bartec tem, o que a Polar pode estar ajudando aqui no mercado brasileiro também. Produtos aí de comunicação da linha Enterprise Mobility, né? Então, hoje nós possuímos, como eu completei, os tablets PC, ou seja, computador EX para aplicação na área classificada no modelo tablet. O Windows é o Windows Desktop, alto poder de processamento e armazenagem, ou seja, você pode abrir um AutoCAD, se tiver em tua empresa, você pode abrir um SAP direto na área classificada, se for necessário, ou seja, para processos de engenharia com maior capacidade. Um módulo adicional aí também com HART pode ser incorporado, leitura através de RFID. Então, a gente fala que esse produto realmente é o canivete suíço das aplicações industriais, onde eu tenho, reduzo um monte de outras ferramentas aí em área classificada. Já até me pediram outras coisas para colocar aqui adicionais, mas a gente estamos trabalhando para melhorar esse produto. A parte de rádio usuários, a gente já comentou um pouquinho, mas vale relembrar. A Bartec lançou recentemente o Wireless X, que é o invólucro para rádio de área classificada, podendo aqui incorporar as tecnologias mais modernas, aí, com ondas de rádio que chegam mais longe, ou seja, eu consigo utilizar menos rádios EX na área classificada com essa tecnologia, é um dos exemplos de aplicação. Reduzindo o risco de não ter uma antena externa ou até caixas de interligação adicional. Então, um equipamento compacto, leve, está falando aí do invólucro até 6 kg, nas versões alumínio, inox, com placa de montagem. Então, eventualmente, o operador só conseguiria instalar esse produto na área classificada, com procedimentos aí seguros. A parte de câmera, então, uma câmera que pode ser incorporada no capacete para fazer aí tomadas de vídeo, fotos em área classificada, em conjunto com o fone aí Bluetooth. Nesse momento de isolamento social, a gente está escutando aí nas mídias sempre o que algumas plataformas você fica basicamente fechado. Então, provavelmente isso aqui vai auxiliar o quê? Reduzir a transição de pessoas do onshore para o offshore, ou seja, da terra para o mar. Então, aqui nós temos o quê? Tecnologias que facilitam e até garantem um grau de segurança adicional para estar trabalhando. O smartphone ou câmeras aí para a área classificada também. Ou seja, a comunicação tem uma tendência muito grande de utilizar esse tipo de smartphone também para a tendência de retirar os rádios de área ou até eu entrar na mesma rede. Ou seja, a própria Motorola tem aplicativos já para ser utilizados. Que eu instalo um aplicativo aqui, eu tenho um botão push to talk que eu entro na rede de rádio e converso, ou seja, eu amplio a minha rede de rádios, aumento a segurança na área também. Então, é um conceito aí que empresas já estão utilizando, além de reduzir muito o que é papel na área classificada, outros conceitos também. Fala um pouco de tecnologia. Desse slide, eu gostaria só de complementar, Gunnar, a respeito da linha do tempo. Tínhamos muitos aplicativos e ferramentas para, vamos dizer, área não classificada. Posteriormente, houve a necessidade do uso em área classificada, criados as ferramentas, das quais o Gunnar acaba de mencionar, câmeras, telefones e tablets, e surgiu a falta da estrutura na área classificada para que essas ferramentas pudessem ter uma melhor performance. Então, a Bartec, ela vem desde a parte estrutural, a parte também de ferramentas e a compatibilidade com os softwares e aplicativos da já utiliza em área não classificada. Então, esse é o plus, que é fazer o seu escritório para uma rotina dentro da indústria e dentro das explosivas. Legal, Matheus. Um ponto importante para você comentar. A tecnologia está aí, não tem como a gente fugir desses conceitos. E ela, com certeza, primeiro ponto, aumenta a segurança para trabalhar a área classificada.
E segundo ponto, ela agiliza processos, também mantém eles mais seguros, ou seja, eu consigo falar com um especialista remotamente, através de conceitos tanto de tablets, smartphones e câmeras, ou seja, fazer uma conferência em uma área classificada, com auxílios de redes aí mais seguras, mais modernas, no ambiente. Isso, com certeza, é um valor muito grande, onde eu tenho sempre o quê? As instalações, principalmente offshore, acontece também na onshore, né? A gente vai falar de químicas, petroquímicas, ambientes aí. Mas a instalação, principalmente no offshore, a gente entende que tem uma dificuldade, tanto logística, que é de movimentação de pessoal, e também operacional e manutenção. Por quê? Porque é muito longe, ou seja, ficar fretando helicóptero. Nós chegamos a fazer estudos para clientes que, eventualmente, a aquisição desses equipamentos aí, já com alguns, ou alguns voos de helicóptero, já seriam pagos. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais a aplicação, fazer até testes, nós temos os equipamentos, podemos aí fazer teste de homologação junto com o cliente. Então, prova de conceito, né? Realmente funciona, eu quero ver se funciona. Estamos disponíveis aqui. A tecnologia também, a tendência do mercado ainda continua sendo LED. O que acontece? Hoje nós temos o quê? As tecnologias, lâmpadas aí, tanto de filamento, vapores de sódio, mercúrio, que já nem existe mais. Muita gente utiliza, tem aí instalado alguma luminária, você não pode trocar a lâmpada, hein? É um conceito muito interessante. Se eu tenho luminárias antigas e foi certificada um tipo de lâmpada, não posso instalar outra. Então, muita gente tem essa dúvida também. É um conceito interessante aí para a gente falar nesse ponto. Mas mudar a tecnologia e potência de lâmpada é um risco muito grande, ou até instalar lâmpada LED numa luminária que não foi testada para aquilo. Eu já escutei muito cliente falar e já vi empresas grandes fazer o quê? Chega lá, o sujeito pegou a luminária comum e instalou a lâmpada LED lá dentro, sendo que não foi testado e não está homologado certificado. Então, qualquer dúvida, sempre consulte especialista ou fabricante sobre isso. Então, hoje já existe um conceito de luminária já desenvolvida com LED, o que facilita isso. Quando eu desenvolvo e certifico o conjunto, ele foi homologado e certificado para aquilo, para aquela instalação. Então, acontece o seguinte, eu tenho o quê? Uma utilização, a relação consumo de energia e fluxo luminoso no ambiente, ele acaba sendo muito melhor, ou seja, eu vou ter uma relação realmente de economia ali, quando eu faço o quê? Uma aquisição de um produto assim. Nós chegamos a fazer alguns estudos também para payback, né? Ou seja, retorno de investimento. Caso um cliente tenha interesse, consulta a Bartec, consulta a Polar sobre essas aplicações. Né? Então, eu vou ter redução direta aí de consumo de energia, manutenção e instalação. Por quê? Instalação, por quê, Gunnar? Instalação, geralmente, o que eu consumo é menor. Então, se eu já faço um projeto, provavelmente seu transformador, sua fiação já vai ser menor também. Então, hoje nós estamos vendo que as plataformas novas, os projetos novos, é uma tendência a utilizar LED. Por que não utilizar? Então, fica aí a dica. Hoje nós temos aí tecnologias muito seguras para esse tipo de aplicação. É uma tendência, muita gente, a prova de conceito realmente é instalar uma luminária, convidar a gente para fazer um teste de conceito, nós fornecemos a luminária, você faz a instalação e comprova que vai melhorar o quê? O teu fluxo luminoso, a tua iluminação vai ficar mais segura na área. Tem alguns conceitos para conversar também. A norma nova hoje de iluminação LED, ou até de iluminação também, ela prevê algumas questões também para índice de obscuridade, índice de você fazer também a questão de vista das pessoas, mas são pontos que a gente pode discutir através do estudo fotométrico em um projeto. Alguns produtos aí, tanto para a área classificada quanto a área industrial, a Bartec também tem, tanto para poste como áreas que necessitam de um grau de proteção maior, para você evitar a ingressão de água, então são produtos aí robustos também. Hoje, a parte de estudo fotométrico, nós podemos fornecer tanto as curvas, quanto também o conceito de utilização também de suportar o cliente em pequenos projetos de estudo no técnico, mas é um ponto interessante para você ver aqui onde eu estou hoje, através de medição de fluxo luminoso e onde eu posso chegar com essa qualidade, o que a norma pede hoje. Então, é um conceito para discutir, tanto a área X quanto industrial. Um exemplo, você pode fazer também importação de um DWG, fazer estudo luminotécnico, exportar de novo com o DWG, AutoCAD, projeto, enfim, vários conceitos. O estudo aqui de cores, onde eu tenho fluxo luminoso em lux também, é um exemplo aqui de um ambiente menor. Nós temos aí dezenas de casos aí de sucesso aí já aplicados para alguns clientes. As principais normas citadas,
elas podem ser consultadas aí através da internet, a portaria 179, a NR10, nós citamos aí no primeiro capítulo, as normas, né, algumas das principais, tanto a de classificação de área, é necessário fazer uma aquisição, ou seja, um investimento, né, nesse produto no catálogo da BNT. A Bartec hoje, ela possui certificações internacionais, assim como o Inmetro no Brasil, existem outras regiões, como a ANEC, certificações UL americanas, o ATEX e CX na Europa, então, existem alguns certificados diferentes, a gente vai falar aí na nossa terceira unidade aí da Bartec, dessa série aí de webinars, um pouco sobre certificação com o nosso especialista. Matheus, tem mais alguma dúvida? Bom, temos 2 ou 3 para fechar. Um complemento sobre a tecnologia LED, um dos benefícios também é em relação ao meio ambiente, relacionado ao mercúrio, ausência de mercúrio. Então, isso é uma contribuição de um participante. Muito obrigado. Em relação às perguntas, eu tenho aqui uma relacionada à emenda. Posso efetivar emenda em cabos em área classificada? Matheus, como a gente comentou um pouquinho, a mesa 079, o capítulo 14, sobre instalação em área classificada, ele proíbe basicamente as emendas, né? Não pode usar conector SINDAL, emenda, fita isolante, toda a conexão aí de cabos precisa ser feita através de quê? De caixas na área classificada. A nossa indicação sempre é utilizar uma tecnologia mais segura, que seria o segurança aumentada. Como a gente comentou, que depende menos do operador e a segurança nesse caso, tá? Mais alguma? Perfeito. Sim. Qual o melhor tipo de proteção EX para instalações em zona 1? Matheus, deixa eu te falar, cara, assim, essa pergunta é bem controversa. O que acontece? Eu tenho uma experiência longa dentro de fabricantes. Não existe a melhor tecnologia, ou seja, existe a tecnologia talvez com melhor custo-benefício e também existem limitações de tecnologia. Vamos dar um exemplo. A tecnologia de segurança aumentada, disjuntores e contatores para instalação dentro de invólucro de segurança aumentada, ou seja, com a tecnologia resinado, eles têm limitações. Então, isso depende de cada fabricante. Tem fabricante que chegou a fazer aí até disjuntores até 63. Hoje eu já escutei falar até 120, 160 amperes. Então, depende muito da relação. Qual será, no meu ponto de vista, tá? Eu estou colocando alguns comentários, mas longe de mim influenciar esse tipo. Eu acredito que tem que ter, primeiro, você precisa instalar um produto alinhado com a área, o mapa de classificação de área. Mas também você precisa analisar um segundo ponto, que é relacionado ao quê? Quanto eu vou gastar de manutenção nesse sistema, quão seguro esse sistema com essa relação de tempo de vida. Porque, na verdade, você está tendo um filho para criar. A área classificada a gente entender que é isso. Ou seja, eu vou ter um filho, eu estou criando, eu vou fazer ele crescer, eu não posso deixar o menino mal criado. Eu preciso ir contornando, fazendo algumas coisas para ele sempre estar na linha de não ter risco na área classificada. Então, por isso que a gente entende que é um ciclo, esse processo. Mas, assim, as tecnologias, resumindo, cada tecnologia tem uma limitação. Vamos dar um exemplo. Inversores dentro de caixa à prova de explosão. Não posso, porque tem deslocamento de ar e o cálculo de temperatura não vai deixar eu instalar, porque vai aquecer muito, não tem o deslocamento de ar que tem que ter, resfriamento, eu não consigo instalar. Então, eu já vi muito pessoal instalar inversores, o cara compra a caixa, o certificado da caixa é tipo U, ou seja, ele não pode fazer modificação, ele faz uma modificação, instala o que quiser, vai botando disjuntor, contator, inversor lá dentro, depois volta pra gente, queimou o inversor. Eu falei, queimou mesmo, você não pode fazer isso, você fez. Então, existem limitações. Então, primeiro, consultar um especialista, conhecer na área. A gente vê muitos atos inseguros com relação a isso. Nesses casos, por exemplo, que eu tenho deslocamento de ar, sobreaquecimento, a gente indica o quê? Tem tecnologias diferentes. O pressurizado, por exemplo, que é muito utilizado em sistemas de automação, casadores, até a Bartec ela fabrica casadores também, nesse ponto. Ela possui 2 marcas aí famosas, que é a Orb e a Bank, alemã e americana, nesse ponto. 90% das aplicações de óleo e gás. Então, é um conceito, assim, para se analisar, tem que ter um estudo muito claro do que utilizar, porque o tempo de vida do equipamento tem que ser levado em consideração. Legal? Perfeito. Recebemos mais uma pergunta do participante do interior de São Paulo, Oscar Rodrigues, pergunta: a respeito dos
cable glands, dos prensa-cabos. O que significa cold flow? Ah, legal. Cold flow. A norma nossa, a 007914, ela cita cold flow. O que é o cold flow? Cold flow é deformação a frio, ou seja, é a proteção de evitar deformação a frio. Não sei se vocês lembram, eu mostrei uma foto. O cara apertou demais o cabo e o cabo deformou, teve um rompimento ali da capa externa. Então, os prensa-cabos hoje, cada fabricante ele vai ter alguns quesitos de fabricação para evitar o cold flow. Só que é importante ressaltar o que não existe ainda, tem discussão sobre a gente colocar o que requisitos de fabricação para cold flow, não existe. Então, cada fabricante ele vai ter o conceito de realmente do cold flow funcional, não, como é que ele atua, mas no português bem claro. É o conceito do quê? De evitar deformação a frio, ou seja, do cabo ele fazer um aperto e ele esmagar. Mas tem muito conceito também que o cara às vezes aperta demais e estrangula o cabo. Então, primeiro, seguir as instruções de instalação e operação do fabricante. Esse é o ponto mais importante. O brasileiro sempre tem aquela questão: eu não quero ler o manual de instrução, já chega o material lá, já pega rapidinho lá, vai abrindo, pega lá, vai abrindo a caixa do material e já quer correr e instalar, né? Sem saber como é que é feita a instalação correta. Então, primeiro ponto, seguir as normas e instrução de fabricante. Tanto o manual de instrução quanto os certificados, fazendo a leitura primeiro de fazer a instalação, a operação, não adianta nada. Você tem uma Ferrari, às vezes, tem um baita de um produto, mas não está instalando corretamente, está causando um ato inseguro. Bom, perfeito. Ao participante Renan, iremos posteriormente responder essa pergunta de aplicação e assim encerramos as dúvidas neste momento. Lembro que para as pessoas que seguem com dúvidas, preferem fazer de maneira privada, podem enviar informações através dos nossos contatos. Mas se você quiser avançar esse slide, eu gostaria de já convidar todas as pessoas das quais estão participando conosco para o próximo webinar, para este mês de junho, na quarta-feira, dia 17. Iremos fazer a apresentação relacionada a produtos na ótica do usuário, ou seja, quais os cuidados que eu tenho que ter relacionado a CX. E vai ser uma grande oportunidade para que vocês possam estar em frente a um especialista de certificação de produtos, especialista em serviços relacionados a atmosferas explosivas e fazendo as perguntas das quais vocês têm e acabarmos de uma vez com esse tema que é tão perigoso para as indústrias e pouco relacionado nas listas de discussão. Legal, Matheus. Então, fica um convite para o pessoal já para o terceiro webinar da Bartec. O Iraçu é o convidado, aí, como o Matheus comentou, tem uma larga experiência aí, vai poder tirar muita dúvida sobre certificação aí para produtos de área classificada. Vale lembrar, nós temos hoje aí no momento de isolamento social, um projeto aí com a Bartec e a Polar, de visita, uma agenda digital, ou seja, você tem a necessidade, ou se for o caso, o cliente ele quer treinar mais o pessoal dele, ou fazer, talvez, aí, capacitações do ponto de vista do fabricante, foi isso que eu falei com vocês, a gente pode fazer esses eventos aí junto, ou seja, em company, digitalmente, ou seja, a gente promove o evento direcionado para a tua indústria. Mais uma vez, o nosso ponto de vista sempre do fabricante. Então, é sempre importante entender que o mercado, a comunidade EX, ela é composta de vários modelos aí de empresas. Empresas de adequação, certificação, certificadoras, especialistas. Então, se você não tem um mapa de classificação de área, uma análise de risco, faça, é o primeiro ponto, realmente, para poder instalar. Tem muita gente que, ao longo da minha carreira, o pessoal perguntava: pô, Gunnar, eu não tenho mapa, o que eu faço? Você não pode instalar equipamento. Primeiro, vamos colocar fazer essa parte, porque o mapa também serve para você não investir indevidamente, que às vezes o teu produto inflamável, ali, condições que ele está sendo trabalhado, ele não tem ali vapores no ambiente. Então, é um conceito bem clássico, tá? Então, nós trazemos o quê? Você traz a necessidade, nós agendamos a reunião e a solução técnica do ponto de vista do fabricante,
do fornecedor de produtos nacional. Quais são as nossas soluções, melhores custos-benefícios, que a gente tem de experiência para te mostrar. Então, isso é muito importante, o ponto de vista hoje do fornecedor de produto que a gente vai poder exportar, e é também onde vai formar essa comunidade X que eu comentei para vocês. Matheus, quer fechar? Gunnar, gostaria de fazer mais um apontamento muito importante, que é relacionado aos exemplos que utilizamos das instalações e aplicações, tanto positivas quanto nos erros, que não todos os casos estão relacionados à Petrobras, sempre mencionamos Petrobras e os especialistas, pois é uma parte do conhecimento de nós, fabricantes, com o mercado local, com o mercado brasileiro, e esses exemplos são oriundos não só do Brasil, mas do mundo, ou seja, trazemos na nossa apresentação conteúdo e experiências que a Bartec, como fabricante, tem no mundo inteiro. Então, vale essa ressalva sobre as questões do material utilizado em nossa apresentação. Gunnar e Polar, gostaria muito de agradecer vocês por todo esse conteúdo que vocês compartilharam conosco. Isso é mais um compromisso que temos nós, Bartec, com a indústria e com a comunidade. Vocês se engajaram 100% nesse projeto. Nosso muito obrigado. A todos os participantes, muito obrigado pela atenção. Já fica o nosso convite para a parte 3. Gunnar, gostaria que você, desta vez, diferente da primeira vez, encerrasse o nosso evento. Muito obrigado novamente a você, ao Emerson, ao Evandro, o pessoal, toda a equipe da Polar, por este evento. Legal, Matheus, a gente agradece nosso lado também, é muito importante a gente sempre estar associado a empresas aí, de renome no mercado, com referências, como foi comentado, e fica o convite, necessidade, façam um contato conosco, nós vamos poder auxiliar aí nas dúvidas da ótica do fabricante, do distribuidor, fornecedor de produto, para o mercado. É sempre o ponto número 1 em toda essa nossa conversa é ampliar o conhecimento, compartilhar conhecimento e também suportar mais o usuário, o cliente, nesse ponto de vista, que ele tem vários pontos aí para suportá-lo. Então, Matheus, mais uma vez, obrigado. A gente fica com aquele abraço. Bom trabalho aí. Vamos seguir em frente. Excelente. Muito obrigado a todos. Lembre-se, já fica disponível a nossa landing page para o registro no próximo webinar. Os conteúdos serão disponibilizados e o vídeo, muito em breve, vocês vão ter em todas as plataformas. Fiquem bem, bom almoço a todos e um bom final de semana.